Me digam o que vocês já leram dos nobres de literatura, porque recentemente a Thay, que tem o Papiro Clube de Calhamaços comigo, postou no Instagram dela um vídeo fazendo menção a alguns nobres e eu fiquei pensando, gente, eu nunca parei para pensar sobre quais eu já li, quais eu quero ler, então eu parei para fazer uma pesquisa. Eu confesso que tem vários nomes dessa lista que eu nunca nem sequer tinha ouvido falar. Então fica também a recomendação para vocês fazerem essa busca e descobrirem talvez coisas novas que não estão tão no nosso radar, apesar de literalmente serem nobres de literatura. Então resolvi trazer para vocês aqui tanto os nobres que eu já li, quanto os nobres que eu tenho interesse de ler, coisas que eu tenho até mesmo na minha estante, coisas que eu tenho pretensão de ler, por sinal, ainda este mês. Vamos começar por Thomas Mann. Eu li dele Os Buddenbrook. Eu odiei esse livro. Tem uma resenha aqui no canal que eu dou uma descascada aqui nesse livro, mas foi, eu acho que um dos grandes clássicos assim que eu li quando eu estava retomando a leitura, um grande calhamaço. Não sei se hoje eu teria uma visão diferente, talvez, sobre esse livro. Não tenho como saber, a não ser se for fazer a releitura, mas confesso que se eu for ler Thomas Mann no momento, eu tenho muito mais interesse em ler A Montanha Mágica, que é um livro que eu ganhei de presente, ele tá na minha estante, ele fica me chamando assim. Thomas Mann recebeu o Prêmio Nobel em 1929. Estamos indo quase então para o centenário do seu Prêmio Nobel, então fica aqui essa indicação para vocês. E eu li também o Pirandello. Eu confesso que eu não sabia que o Pirandello era um prêmio Nobel. Ele recebeu em 1934 e o que eu já li dele é o falecido Mathieu Pascal, que eu também não gostei. Não comecei nada bem essa lista, né? Aqui a gente vai ter a história do Mathieu Pascal, que em um determinado momento da sua vida, onde nada tá indo bem por conta dele, por conta de outras pessoas, um belo dia encontram um corpo morto e identificam como ele. Em vez de ele desenganar as pessoas, ele então deixa, né, ser dado como morto e começa uma outra vida. Ele tem então uma segunda chance, né? E eu acho essa premissa muito interessante de quando você pode ser quem você quer, quem você escolhe ser. Mas eu não gostei muito de como o autor conduziu essa história aqui. Tem um outro livro dele que eu acho que tem mais chance de eu gostar, que é o Nenhum, 100 mil. Deixa eu ver aqui o nome certinho. É exatamente esse o nome. Nenhum e 100 mil. Ele tá na minha lista de desejos faz um bom tempo. Eu acho que tem chance de eu gostar um pouquinho mais. Então, ele recebeu esse Nobel em 1934. Livro esse que está lido, mas que também não foi bem quisto. Mas outro livro, que daí sim, outro autor, na verdade, que foi lido e que foi bem quisto e que ganhou o Nobel em 1946 é o Hermann Hesse com o seu Lobo da Steppe. Ficou até bonito o contraste, eu gosto dessa capa, eu gosto das cores, eu gosto de cores frias, né, normalmente. Foi o Hermann Hesse, eu ainda tenho que ler outras coisas dele, eu tenho um Damien aqui na minha estante. Estou muito animada para ler o Siddhartha, que é o que todos dizem que é a grande obra-prima dele. Aqui a gente vai ter o Lobo da Steppe, esse homem que a gente é introduzido na história conhecendo ele, mas na verdade pelos olhos do sobrinho da sua inquilina, que vai comentar com a gente as primeiras percepções, as primeiras trocas que eles tiveram com o lobo da steppe. Depois a gente vai conhecer o lobo da steppe e principalmente o momento em que ele tem acesso ao tratado do lobo da steppe, que é quase que um tratado filosófico mesmo. Ele vai conhecer uma moça, eles vão travar um tipo de relacionamento e ele vai ter uma experiência ali catártica, sobrenatural, enfim, o que vocês quiserem chamar, num teatro mágico. E a gente tem então um desdobramento para o fim. É um livro que você ama ou odeia. Eu gostei demais e me deu muito mais vontade de ler, então,
a obra do Hermann Hesse. Já em 1954, nós temos o autor de O Velho e o Mar ganhando o seu Nobel. Eu ainda não li mais nada do Hemingway. Eu confesso que não tem outros livros que me chamem muito a atenção. O estilo de escrita dele, por ser talvez um pouco mais seca, mais objetiva, não me dá tanta margem para trabalhar, pelo menos pro tipo de literatura que eu gosto. Mas o Velho Mar, mesmo pequenininho, tem uma potência muito grande. Eu gosto muito desse livro. E ele tem, né, eu considero que ele teve realmente uma vida muito prolífica em livros. Infelizmente, a forma com que sua vida encerrou é extremamente trágica. Eu não consigo ler seus livros e principalmente O Velho e o Mar sem pensar nisso, sem ter isso em mente, porque a história do Hemingway me marcou bastante, principalmente depois que eu tive aula sobre ele no Epílogo, que é o clube de leitura da Thay, que a gente tem um clube junto e depois cada uma tem seu clube individual. E a gente leu O Velho e o Mar no Epílogo, que é o clube dela, e não sei, bateu diferente. Já em 1957, nós temos o Camus sendo laureado com o Nobel. Eu trouxe para representar aqui o mito de Sísifo. Cada vez que eu leio alguma coisa do Camus, me dá mais e mais vontade de ler outras das suas obras. Eu li recentemente, então, o Mito do Sísifo. Eu já comentei em vários outros vídeos com vocês aqui pelo canal. Agora eu não sei qual que vai ser o meu próximo Camus. Eu tenho a Peste dele aqui na estante, mas eu não sei se eu não preferia um livro de não ficção dele. Deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão, se tem algum livro que vocês acham que faz mais sentido. Eu sei que aqui na introdução desse livro ele fala que o pensamento que ele está tentando desenvolver, ele desenvolve ao longo de alguns livros e ele comenta do homem revoltado. Então talvez seja um candidato aí à próxima escolha, mas está também presente nessa lista esse autor. E Gabo não poderia ficar de fora, ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 1982. Eu trouxe o seu representante, que é o 100 Anos de Solidão. Eu já li dele depois disso O Amor nos Tempos do Cólera, que a gente vai ter vídeo em breve aqui no canal. Eu li Crônica de uma Morte Anunciada, eu li A Revoada, eu li mais algumas outras coisas dele, 100 Anos de Solidão. Esse é o problema, assim, gente, de você começar a leitura de um autor com sua obra-prima, porque depois tudo que vem fica com aquele agridoce, assim, ah, é bom, é legal, é interessante, mas não é 100 Anos de Solidão. E eu passo a mesma coisa até agora, pelo menos, com Dostoiévski e seu Irmãos Karamazov. Então, assim, faz parte. 100 Anos de Solidão, acho que é um livro que dispensa apresentações, onde a gente vai ter essa família, os Buendia, que vão formar o vilarejo de Macondo e vão passar ali 100 anos da vida deles, né, ao longo de 7 gerações, vivendo diversas transformações nesse vilarejo, tecnológicos, emocionais, de relacionamento, e vão ser 100 anos de solidão dentro desta família. É um livro incrível. O último capítulo desse livro aqui, pra mim, as últimas páginas, são uma das coisas mais incríveis que eu já vi na literatura. Então, assim, se você não teve ainda esse momento de encontro com o Gabo, se dê essa chance. E eu sei que não necessariamente todo mundo se encontra com o livro, com esse livro de forma tão bem assim, mas eu acho que é um livro que talvez com o passar dos anos ele venha fazer mais sentido também para vocês. Eu já ouvi isso de outros leitores e que talvez venha calhar também esse conselho para você que está me assistindo. E por último, já nos anos 2000, e eu não tenho mais o livro desse autor, que é do Mário Vargas Llosa. Ele foi laureado com o Nobel em 2000. Eu tenho um livro dele, sim, peraí. Eu tinha pensado na Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, mas eu troquei esse livro no sebo. Mas eu tenho aqui que é um livro relacionado ao Gabo, que é a história de um deicídio. Esse daqui é a dissertação de mestrado que ele fez sobre o Gabo e sobre 100 Anos de Solidão.
É um livro muito bom, eu ainda não terminei a leitura dele, eu gostaria, mas eu li metade dele já. Mas é o tipo de livro que você vai lendo e vai te dando vontade de ir pegando os livros do Gabo e lendo aos poucos. E talvez eu faça isso um dia, um projeto de mergulhar mais na obra do Gabo. E pelo menos a leitura de não ficção nesse livro aqui do Lhosa foi muito boa. Eu sei que tem um livro também dele que ele vai falar sobre os miseráveis, que o pessoal fala super bem deste livro, então fica aqui também essa indicação. Terminamos a seara dos livros de nobres que eu já li, vamos entrar então agora dos que eu tenho interesse em ler. Eu não tenho aqui nenhum livro desse autor ainda, que é o Faulkner. Ele foi laureado com o Nobel em 1949. Eu tenho mais interesse no seu clássico O Som e a Fúria. É um tipo de livro que me dá um pouquinho de receio de ler por tudo que as pessoas falam, mas eu tenho a sensação que é um livro que quando eu pegar ele vai fluir, sabe? Porque as coisas que as pessoas reclamam, eu acho que eu não necessariamente terei tanta dificuldade com elas. Então, quem sabe, né, gente? Quem sabe? Ah, eu tô querendo pegar, tô precisando pegar um livro bom, assim, sabe? Um livro muito bom para ler. E eu sinto que eu tô muito envolvida em projetos, tanto da Biblioteca Secreta, de outros clubes, dos meus clubes em si, né? Eu acabo tendo pouco tempo para ficar ensandecida por uma leitura por conta própria. Tenho interesse também de ler o Boris Pasternak, que ele foi laureado com o Nobel em 1958. Eu tenho o Doutor Zhivago dele aqui. E eu tenho nessa edição, mas a diagramação dele é bem boa. Nessa edição ele vai passar aqui das 600 páginas, mas é uma edição de bolso, né? Então tá super tranquilo. Eu normalmente leio a literatura russa ali entre 1800, 1850. Então eu acho que vai ser legal fazer essa virada de chave ali desse momento, de um outro momento histórico da Rússia. Vamos ver. Temos o Steinbeck também, que eu acho tão lindo a capa desse livro, que ele foi laureado em 1962. Eu tenho aqui na estante As Vinhas da Ira dele. Gente, essa capa aqui, nessa escrita, ele simula, assim, a textura de um giz, sabe? Ele é lindíssima. Essa capa, ele é um livro calhamacinho, né? Ele tem em torno de 600 páginas. Eu tô bem interessada na leitura do Steinbeck, eu tenho um pouco de receio só, porque essa questão de fome, de sede, de passar necessidade, são coisas muito sensíveis pra mim. Gente, eu tô fechada pra um livro de tormento psicológico, de, assim, pessoas desgraçadas da cabeça. Mas essa necessidade física, essa tortura física, pra mim ela é muito difícil de ler, mas me falaram que isso não é tão, ó, atrás também tem o verniz localizado, me falaram que isso não é tão presente assim. Então veremos. Temos um caso aqui meio atípico que em 1964 o Sartre foi indicado para o Nobel, mas ele não aceitou, né, o Nobel. Eu coloquei ele aqui, tá? Eu acabei de abandonar a náusea dele, que não deu certo para minha leitura. Quando eu fazer o fechamento das leituras do mês, eu vou comentar sobre isso. Mas as minhas pesquisas sobre o Sartre, surgiu essa peça de teatro, que é o Entre Quatro Paredes, que ele vai, nessa peça aqui, falar aquela famosíssima frase que o inferno são os outros. É uma peça de teatro, tipo, com um espaçamento enorme. Eu quero ler esse mês ela e tá bem cotado aí pra eu curtir por tudo que eu já ouvi falar. E eu quero talvez trazer um vídeo comentando sobre ele, então não vou me delongar. Já em 1938, o William Golding é laureado com o Prêmio Nobel e dele eu tenho O Senhor das Moscas. Essa é a leitura do mês do epílogo que é o Clube da Thay, então esse livro vai ser lido esse mês. Eu ainda não li, muitas pessoas dizem que eu vou gostar também dessa história. A própria Thay comentou comigo que ela acha que tem algumas semelhanças com o
Coração das Trevas, do Conrad, que é um livro que eu amei. Em janeiro eu fiz a leitura com a Biblioteca Secreta e quando eu terminei o livro, eu já reli ele na mesma hora, porque eu tava assim muito conectada com a história. Então, altíssimas expectativas para esse livro. Eu já assisti a aula inaugural que a Thay produziu lá pro clube e vamos ver o que eu vou achar. Tenho bastante interesse. Faz tempo também que eu tô me ensaiando para fazer essa leitura. Gente, em 1987, o Brodsky, ele foi laureado com o Nobel. Eu não tenho grandes obras dele aqui. O que muito me interessou, que eu já vi dele publicado, foi esse livrinho minúsculo aqui, que é o Sobre o Exílio. Esse daqui é da editora Ainé, então eles têm a capa, né, bonitinha, e eles têm daí atrás o título e a sinopse. A questão do exílio é algo que me chama muito a atenção, porque ele me traz muito, ele me remete muito também à sensação do isolamento e da solidão. E quando a gente fala da solidão, a gente fala da solidão imposta pelo outro e a solidão autoimposta. Não deixam de ser solidões, mas o efeito que isso tem na psique do ser humano é totalmente diferente. Então, eu tô bem interessada nesse livrinho aqui do Sobre o Exílio, porque ele vai falar um pouco sobre o exílio, então tem chances de eu curtir bastante também. Eu tenho que deixar ele em cima da minha mesa, porque é aquele tipo de livro que, para ler no final de semana, assim, e que eu acabo esquecendo dele se eu deixo ele na estante. Quase finalizando essa nossa lista, em 1988, José Saramago ganha o Nobel. Eu não li nada dele até hoje. O que eu tenho na minha estante é esse livro que foi um presente da Thay, que é As Intermitências da Morte. Muito me interessa aqui pensar em um lugar onde a morte deixa de acontecer. Eu gosto muito de refletir sobre essas leis naturais, digamos assim, da vida, essas leis que regem a nossa sociedade, o nosso universo, quando elas deixam de acontecer, quando elas têm algum tipo de intercorrência, como isso organiza ou desorganiza a nossa cabeça, a nossa sociedade. Então, principalmente a morte, né? Como ela é vista como algo tão negativo, como algo que todo mundo tenta fugir, tenta adiar, tenta postergar. Então, a Thay também acha que eu vou gostar bastante desse livro, tanto que ela me deu ele de presente. E eu tô até demorando para fazer essa leitura, preciso me agilizar com isso. E dos nobres mais recentes, o que mais me interessou para ler foi o John Fosse com o É a Lez. Eu tenho bastante interesse nesse livro. Gente, a diagramação dele é brincadeira de criança, né? Dá pra caber uns 4 parágrafos a mais por página. Sério, gente, olha só essa página aqui, nem parece que tem coisa escrita. E eu acho que, ao mesmo tempo que eu queria voltar a fazer aqueles meus desafios, tipo de 7 em 7, eu sinto que quando eu faço, eu não consigo aprofundar tanto nos livros, sabe? Eu acho que eu tinha que fazer um 7 em 9. O que que seria? Eu leio 7 livros em 7 dias, mas eu tiro 2 dias só para fazer daí as análises dos livros, as pesquisas, porque quando você sai pulando de um livro pro outro, você acaba não aproveitando tanto, ou não pesquisando, ou não aprofundando alguns tópicos, e acaba fazendo só aquele movimento de terminar a leitura, né? Sendo que eu tenho alguns curtinhos aqui que eu conseguiria ler mais rápido, mas que eu também não gostaria de apenas lê-los. Então a pilha ficou aqui meio grandinha. Me digam vocês desses livros aqui, o que vocês já leram, o que vocês querem ler, deixem nos comentários. Agradeço a Biblioteca Secreta, como sempre, que me acompanham em algumas dessas leituras e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.